Sejam bem-vindos, caro jovem aprendiz. Estou muito feliz em ter você nesse canal. Acredito que se você está aqui, você vai encontrar o que deseja. O projeto Eu Sou tem o objetivo, então, de contar a verdadeira realidade, sabe, de cada profissão, coisa que em nenhum lugar faz, né? E para falar sobre a profissão de analista de efetividade de vendas, está aqui presente o Guilherme. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, por você topar em compartilhar um pouquinho aí da sua realidade com esses jovens. Por favor, se apresente e diga quem é você, de onde você está falando. Fique à vontade. Olá, primeiro é um prazer enorme estar aqui nessa oportunidade, Liri, falando com você, com o seu público, com a sua legião de seguidores e jovens aí buscando aprendizado. Faz parte do meu propósito também poder compartilhar e tocar pessoas assim. Então, obrigado por compartilhar o seu comigo. Eu sou Guilherme Matos, tenho 33 anos, moro aqui em São Paulo, no Itaim Paulista foi minha origem. Hoje eu moro no Tatuapé, mas tudo aqui na Zona Leste de São Paulo. Legal. Você é da ZL, então. Sou da ZL, não tem Aí, como. aí sim, não menosprezando quem é de outro. Apesar que eu trabalho na Zona Oeste, né? A maior parte da minha vida foi trabalhar na Zona Oeste. Sempre sonhei em trabalhar na Zona Leste, mais perto de casa, mas não deu. Não rolou, não foi dessa vez. É. Legal. Mas me conta um pouquinho assim sobre a sua formação escolar. A gente vai começar por aqui, tá? Mas depois, com Bom. certeza, vamos falar da profissão. Então, fala um pouquinho para mim da sua Ah, formação escolar, tá bom? bom, me formei no ensino médio em 2007, já faz uma década e meia aí, talvez. Me formei e, junto ao ensino médio, eu fiz curso técnico também de administração. Então, eu formei o ensino médio, o curso técnico junto. Fiz alguns cursinhos pequenos ali de computação, de inglês. Depois fiz uns cursos pré-vestibulares para poder conseguir uma bolsa de estudos em faculdade pública e esses outros tipos de bolsas, mas não consegui logo de primeira. Depois consegui entrar numa faculdade particular, não consegui continuar porque era muito caro para pagar, mas depois eu consegui uma bolsa pelo ProUni. Fica a dica aí para quem está buscando caminhos aí de concursar uma faculdade e não tem dinheiro, enfim, ProUni é um caminho. E aí eu consegui pelo ProUni entrar na faculdade e fiz administração, que foi o que eu sempre quis aí, gostei. Hoje eu fiz a faculdade de administração e na parte acadêmica de estudos também fiz um intercâmbio de inglês, estudei bastante inglês com professora particular, uns 3 anos pelo menos, depois da faculdade, e depois fiz também de um mês aí no Canadá, foi bem legal, que ajudou a entrar um pouco mais aí na parte de idiomas, completar um pouco mais o currículo acadêmico. E agora, recentemente, eu estou fazendo uma pós-graduação. Me formei em 2014 na faculdade. E esse ano passado, 2021, comecei uma pós, né? 7 anos depois. Mas até então vinha só estudando, trabalhando muito, né? Além do estudo do inglês, mas muito mais focado no trabalho. Esse ano continuo trabalhando bastante, mas quis aí investir num curso um pouco diferente do que eu já estudei até aqui, mais focado na psicologia. E estou estudando, então, neurociência e psicologia aplicada, uma pós-graduação. E estou bem feliz, estou em conclusão dela agora, nesse ano de 2022. Uau, você é um verdadeiro estudante. Caramba, você não Sim, para de estudar, é isso mesmo? eu adoro estudar, para mim faz parte da vida estudar e aprender. Tem uma frase do filósofo e historiador, doutor aí, que eu considero meu mestre, que é o Daisaku Ikeda, que ele fala o seguinte:
calha muito com o que você comentou agora. Ele mandou uma frase no dia 3 de agosto. Aqueles que continuam a aprender não têm impasses. Mesmo atarefados, reservem tempo para ler e pensar. Vamos desenvolver dia a dia. Então, aqueles que continuam a aprender não têm impasses, né? Porque eu acho bacana essa questão do aprender, que fortalece o nosso ser, né? Porque a gente pode ter várias coisas, né? E essas coisas que a gente tem, a gente pode perder, coisas materiais. Mas quando eu sou, quando a gente é, né? Quando a gente foca no ser, que é ser um administrador, ser um profissional X, Y, estudar algo é algo que ninguém tira da gente, né? Então, sempre gostei desse foco de estudar, de aprender coisas novas, e eu sei que é algo que eu conquisto, é um conhecimento que eu conquisto, e ninguém pode tirar de mim. Então, venho acumulando alguns aprendizados aí na vida. E recomendo, né, para quem gosta e quem é curioso, estudar, buscar. Isso, com Que certeza, legal. não vai te deixar em paz. Você sempre vai ter algum caminho aí, algo para poder seguir. Que legal! Eu acho que eu vou ter que depois fazer um outro canal só para a gente trazer incentivos, porque é muito importante para o jovem estar incentivado. Mas a questão é que eu acho que hoje o jovem ele é bastante preguiçoso, sabe? Mas tudo bem, depois a gente fala sobre esse ponto em específico. Eu falo a preguiça não é no sentido de fazer as coisas, mas sim de estudar, de ler, né? Mas tudo bem. Vamos voltar aqui ao que interessa, que é saber ainda mais sobre o Guilherme. Falando então agora da sua profissão. Com quantos anos você conquistou o seu primeiro emprego? Certo. Muito bem. Tirando o trabalho informal, que eu já trabalhei vendendo suspiro com meus 14, 15 anos, trabalhei um mês vendendo suspiro, e meu objetivo era comprar uma bicicleta com dinheiro. Não comprei, Legal. mas depois eu consegui dar um jeito, e acho que minha mãe tinha um dinheiro, eu tive uma bicicleta para uma fase da vida. Depois, nunca tive uma bicicleta nova, até hoje não tenho. Mas, enfim, eu acho que eu virei sedentário, talvez. Mas, tirando essa parte do trabalho informal, eu comecei a trabalhar com 17 anos, com carteira registrada. Eu estava no ensino médio ainda. Comecei a trabalhar na Amesp Saúde, era uma prestadora de saúde, um convênio, e ela depois acabou sendo vendida para a Medial. Medial Saúde estava um pouco mais conhecida, e hoje a Medial foi comprada também pela Amil, né? Não hoje, há muito tempo atrás. Então, hoje, da onde eu trabalhei, que eu comecei com a MESP, virou Medial e depois a Mil. Lá, nessa primeira oportunidade, quando eu tinha meu 17, foi no ano que eu ia fazer 18 anos, comecei a trabalhar lá em abril, faria 18 em agosto. Foi muito legal, que eu não era estágio, mas era um trabalho já CLT, desculpa, Imagina. já era um trabalho CLT, e eu comecei como auxiliar administrativo. Lá foi uma indicação de uma amiga para essa empresa que ela já trabalhava lá, e foi no ano que o Brasil instituiu uma lei para que todas as empresas eram obrigatórias a ter no mínimo um percentual X de pessoas com deficiência no seu quadro de funcionários, né? Eu tinha duas deficiências na época, né? Era uma deficiência nos pés e na coluna, que é a que eu tenho até hoje. A do pé eu fiz uma cirurgia que deu uma boa melhorada, uma resolvida, mas a questão da escoliose, desvio da coluna, ainda tem. Então, minha primeira oportunidade foi, né, por realmente ter a deficiência e conseguir, por meio dela, entrar no mercado de trabalho, mas não era só a questão da deficiência, foi uma pessoa que me conhecia e confiava em mim para poder me indicar, e eu já manjava muito, assim, de planilha, de Word, de Microsoft básico, assim, e eu tinha uma boa comunicação também, isso me ajudou muito. Então, já comecei, mesmo sem com pouquíssima experiência, mas trabalhando, já comecei aprendendo muita coisa Que legal, legal. cuidar de arquivo. Nessa empresa eu fazia
arquivamento de prontuários e tudo mais. Mas, enfim, lá foi só meu começo de carreira. Foi 1 ano e meio, mais ou menos, trabalhando lá. Depois eu entrei na Johnson Johnson, e a Johnson fez... que eu vi que eu estava já numa empresa, só que aí eu entrei lá como auxiliar administrativo, depois virei atendimento. Eu já tinha me terminado o curso técnico de administração e eu queria trabalhar numa empresa como administrador mesmo, né? Não como atendente, assim, ao público e tal, como eu estava na Medial. E aí eu comecei a procurar vários outros empregos, e aí eu conseguia tudo entrar nessa linha do portador de deficiência. Então, como eu ainda não tinha faculdade, era um caminho que eu tinha ali para conseguir arrumar um emprego na época. E aí nessas que eu comecei a procurar várias empresas, fiz diversas entrevistas, quase trabalhei em banco, inclusive, mas eu tive a boa sorte de escolher uma empresa que por lá eu fiquei 10 anos, foi a minha formação. Foi a Johnson. Eu fiz uma entrevista e era um painel com várias empresas, assim, várias áreas, aliás, dentro da Johnson que estava fazendo ali as suas apresentação. E aí, quando falaram o nome das áreas, eu gostei de uma e eu fui nela, que era inteligência de mercado. Tinha várias áreas, atendimento, não sei o que lá, saque, seguros, RH, jurídico. Aí quando falou inteligência de mercado, que eu nem sabia o que era, mas eu gostei do nome, né? Eu falei, nossa, muito chique, né? Interessante. Aí eu falei, aí depois que teve a apresentação de todas as áreas, todos os candidatos se apresentaram, e aí eu fui lá e quando perguntaram de qual que você gostou, eu falei, eu quero a de inteligência, eu quero a inteligência de Uau! mercado. E por sorte, a pessoa que estava representando a área ali, a Graciana, ela hoje é minha grande amiga, ela falou que tinha gostado de mim também. Então foi um casamento perfeito ali entre o desejo da empresa, da área e minha. E foi aí onde eu comecei. Eu não escolhi por ter um conhecimento de área, mas assim, eu falei, não, vou lá me conectar com ela, né? Preciso falar. Aí eu cheguei, você que é a Ana? Ela, não, Graciana. Eu falei, então, Graciana, tudo bem. Aí começamos a trocar um pouco de ideia ali. Mas, enfim, foi minha Ah, primeira oportunidade, mas que é onde eu trabalho até hoje, focado em inteligência e estratégia. Entrei na área da inteligência de mercado, na Johnson, com foco uma indústria farmacêutica. Eu entrei num foco específico de produtos farma, medicamentos e tal. E eu fazia toda a parte de inteligência de dados, de olhar o mercado, análises, processamento de informação para tomada de decisão, basicamente. E, e foi, enfim, depois eu posso falar um pouco mais da área mais para frente, do que faz, uhum. mas eu trabalhei na Johnson por 10 anos, lá foi quase 10 anos, uns 9 anos e quase, sei lá, uns 9, 8 meses, e lá eu passei por algumas áreas, inteligência de mercado, depois foi inteligência de vendas, trade marketing, e foi isso. Depois de lá, como eu entrei lá dentro e fiz a minha faculdade também, durante o período que eu estava trabalhando lá na Johnson, para mim, a Johnson foi uma grande formação. Quando eu fiz a faculdade Uhum. de administração, eu já sabia muita coisa de marketing, de vendas e de Uau! negócios, então na faculdade eu tirei de letra. É, e aí, quando eu me formei na faculdade, né, continuando trabalhando lá, consegui minhas promoções e tudo mais. Mas aí eu precisava, comecei a olhar para o mercado de trabalho, comecei a olhar para fora, porque eu vi que o mundo não era só Johnson, tinha outras empresas boas, as pessoas que eu gostava, que eram legais, inclusive a Graciana, tinha já saído da empresa. Várias pessoas que foram referência para mim, meu mentor, saiu da empresa e tal. Eu falei, poxa, só eu tô aqui, né? Então, eu preciso. Será que eu preciso me movimentar também? No fim, foram vários fatores que me fizeram me movimentar e olhar para fora. E quando eu saí da Johnson, eu entrei depois num laboratório farmacêutico chamado Exceltis, uma empresa pequena ainda no Brasil, mas é muito grande mundialmente, Uhum. e uma farmacêutica espanhola. E lá foi uma trajetória de quase, acho que 2 anos quase, que eu fiquei lá, 1 ano e meio talvez. Mas por ser uma empresa pequena, era quase que uma startup,
era bem dinâmico, era bacana que eu tinha contato com o presidente em várias reuniões, com os diretores. Legal, Eu legal. respondia direto com o diretor de vendas, então a área inteira era só eu. Foi uma experiência muito bacana. Lá eu entrei como analista de inteligência de vendas sênior e aí desenvolvi várias coisas, vários relatórios, foi bem legal. Depois de lá, eu fui para a Sanofi. Lá eu saí de lá, fui desligado por uma questão de mudança da empresa e cortes de cadeiras, mas foi bom porque eu queria até mesmo voltar para uma empresa maior, como eu já estava na Johnson, e a Excel era um perfil bem mais assim, menor em termos de recursos, e aí eu voltei para uma outra grande, que foi a Sanofi, e lá na Sanofi eu fiquei por 2 anos, entrei lá também na área de efetividade corporativa, tinha os nomes das áreas de inteligência de vendas, inteligência de mercado, efetividade comercial, cada empresa tem um nome, mas no fundo, excelência comercial, no fundo tem muito a mesma raiz, assim, de você vender mais e melhor, analisar resultados, acompanhar indicadores. E aí na Sanofi eu trabalhei por mais 2 anos. Fui promovido lá também, que eu entrei lá como analista pleno, depois fui promovido para analista sênior. E de lá eu vim para Hypera Pharma, que é a que eu estou hoje. E, e hoje vai fazer 1 ano que eu estou lá, agora em setembro para outubro. E entrei lá aqui como analista sênior também de efetividade corporativa, efetividade comercial. Aí eu coloquei o título efetividade de venda só para facilitar, mas eu tenho orgulho de dizer que desde 2007, então são 15 anos aí, trabalhando, vendendo saúde, trabalhando desde a Medial Saúde, que é a empresa de convênio, depois, quando eu fui para a Johnson, vendendo produto de saúde e bem-estar, pela Legal. Excel, também empresa farmacêutica, Sanofi, e hoje na Hypera Pharma. Então, sempre o negócio que eu trabalhei sempre foi relacionado à saúde, à indústria farmacêutica. Que legal. Não sei se alguma dúvida, algum ponto que quer que eu volte, mas Hum, eu acho que na trajetória geral foi um pouco disso. Parabéns, né? Tem uma longa história aí, não só de estudo, mas também do profissional. Inclusive, acho que para o nosso jovem que está iniciando no mercado, ele deve ter ficado com algumas dúvidas. Então, até mesmo quando eu trago, inicialmente falando, analista, né? Nossa, o que é um analista, tal? Isso, na verdade, são trajetórias que dentro do profissionalismo você vai tendo conforme experiência profissional que você vai tendo aí, isso você vai sendo promovido. Então, mesmo que um jovem hoje inicie na empresa como jovem aprendiz, ele pode depois ser efetivado no formato de auxiliar daquela profissão que ele está ali galgando, que ele está aprendendo. Depois, dentro desse momento do auxiliar, ele pode ter, algumas empresas têm, que são um formato de níveis, né? O nível 1, o nível 2 e o nível 3. Depois disso, ele vai para assistente e hoje o nosso querido aí, Guilherme, é analista, então ele galgou todo esse processo. Às vezes pode não ser assim, tá? Às vezes você também pode pular, vai depender de empresa para empresa. Porém, hoje o Guilherme ele é um analista, então ele chegou neste patamar. Então, parabéns, né? Uhum. Foram uma trajetória, foram anos. Ninguém, viu, jovem? Jovem não inicia de analista. Você inicia de jovem e depois você vai para auxiliar, tá bom? Então, são passos a passos. Parabéns, viu, Guilherme? Muito bom a sua Obrigado. trajetória. Muito bom mesmo. E o legal, acho que só para registrar assim, para o jovem aprendiz, né, que normalmente ele ainda nem tem uma faculdade e tal, mas ele cria uma relação com a empresa e tal, e às vezes ela até tem que sair para depois voltar como um estagiário, talvez numa outra empresa e tal, que dependendo da empresa ela não consegue efetivar o jovem aprendiz direto, dos que eu conheço da indústria.
os jovens aprendizes que eu já tive contato assim na indústria farmacêutica, mas aqueles que se tiveram um bom relacionamento, fizeram bem, aprenderam bem e colocaram em prática dentro do escopo dele, conseguiu conquistar pessoas que no futuro foram as pessoas que indicaram ele, né? Então, aquele QI, né, ele não é sorte, ele é mérito. Você consegue um QI, alguém que te indica, quando uma pessoa que trabalhou com você, conhece seu trabalho e te recomenda, né? Então, quem está na oportunidade de jovem aprendiz aí, que ainda vai ter vários degraus para galgar, né, aproveite muito, se dedique muito nessa função, né, que com certeza você vai ter, conquistar pessoas que vão lembrar de você no futuro próximo. Muito bom, muito obrigada, Guilherme. Inclusive, quando você fala assim, administração, hoje a profissão no qual você atua, ela está dentro desta sua formação de administrador, correto? Sim. Então, de qualquer forma, você não deixou E de estar dentro daquilo que você estudou. Hoje você atua, hoje você tem como profissão uma parte, né, assim como todas as outras, também isso serve como dica aí para o jovem. Jovem, quando você estudar, dentro da sua profissão, vai ter várias vertentes. Então, dentro dela, você pode se tornar várias coisas, que é inclusive o que o Guilherme hoje atua, correto? Exato. Exato, Aline. Eu acho que assim, a administração ela é bem abrangente e eu acho que do que hoje eu trabalho e que liga com a administração tem a parte de planejamento, então todo o trabalho que você faz tem que Olha se só. planejar, fazer um cronograma, pense, fazer um projeto, já fiz vários projetos, tem que desenhar o objetivo do projeto, tem que colocar um cronograma, fazer um passo a passo. Então isso se aprende na faculdade de administração, a parte de controlar, porque a administração ele tem aquela função de planejar, dirigir, controlar e monitorar. Então, a parte de controles de indicadores é o que eu faço muito. A minha área como um todo, ela ajuda a administração da empresa, mostrando quais são os números, quais são os indicadores para a tomada de decisão, que é o dirigir, né? Normalmente, quem dirige a empresa, o diretor, ou o presidente, ou os gerentes que tomam decisões, ele é baseado em números, em controles e monitoramentos, e eu estou nessa parte ligada à parte de dados e da faculdade também, essa parte financeira, a parte de matemática e tal. A gente precisa muito utilizar isso na área de inteligência de vendas ou de efetividade, como eu estou hoje. Então, eu faço muita coisa no dia a dia que eu aprimorei dentro da faculdade. E tem a parte de marketing também, que é muito forte, que é você olhar o mercado, o concorrente, e quais estratégias de marketing podem ser aplicadas para o sucesso e crescimento da empresa, do produto. Isso também a gente aprende também na faculdade de administração. Então, é um curso bem completo. Hoje eu vejo muitos profissionais que trabalham na área de inteligência de vendas e correlatas, são, às vezes, engenheiros, porque o engenheiro é muito bom de número, ele é muito bom de exatas, e essa área exige um pouco disso. Só que, normalmente, esse engenheiro ele faz uma pós-graduação, um MBA, para focar em negócios, em business, em administração propriamente, para poder trazer esse background que ele essa experiência, essa habilidade que ele não teve diretamente na engenharia, né? Então, só para completar a carreira dele. Então, para quem escolher com administração, você já vai estar completo nessa parte de dirigir, controlar e planejar qualquer coisa em qualquer empresa. Ela precisa ter essa visão administradora. E para aquele que não é administrador e quer empreender, ele vai ter que fazer de alguma forma algo relacionado à administração para ele poder ter sucesso na sua empresa. Nossa, que incrível essa profissão, né? Toda É profissão eu acho demais. incrível. Mas olha a Eu amo, sua, que incrível. eu adoro. Muito bom. Mas me diz assim, como que é a sua realidade no dia a dia? Imagina que agora você chegou no seu trabalho. Geralmente, quais são as suas tarefas assim? São tarefas difíceis? Como que são? Tá legal. Na minha rotina, pensando numa semana, assim, né? Eu tenho a rotina de começar sempre a segunda-feira me planejando.
Então, hoje eu toco alguns projetos, pelo menos com 2 fornecedores. Então, eu já tenho reuniões de planejamento com eles. Então, vai pelo menos uma meia horinha ali para falar quais são as atividades da semana, quais são os objetivos, o que andou da semana anterior. E aí eu trago ali quais são os principais objetivos da semana para atingir. E também tem o planejamento da minha área, né? Então, pelo menos no começo, na segunda-feira, eu faço 3 planejamentos, tanto da minha área, com o meu chefe e com meus parceiros, como dos projetos que eu toco. Então, procuro usar a segunda-feira mais, normalmente a parte da manhã, para planejar bem. Então, envolve essa parte de olhar cronograma, de definir reuniões, alinhamentos e fazer a roda girar ali em termos de setar as expectativas, o que vamos entregar essa semana, qual que é as tarefas que a gente vai cumprir. Eu costumo fazer isso. E aí depois, no dia a dia decorrer aí, depois do almoço da segunda, já começa a loucura mais intensa e vai até, vamos dizer assim, sexta-feira de manhã. Então, Uau! são de muitas entregas. Então, são muitas, o que eu tenho hoje na minha rotina, são reuniões de resultados. Então, às vezes tem uma reunião, sei lá, no meio da semana, então preparar um material para essa reunião, seja um PowerPoint com análise de resultados, um Excel. Então, na minha rotina, eu uso muito o Microsoft Office. Então, para quem faz o Microsoft Office básico, recomendo fazer bonitinho, muito bem. E se tiver a oportunidade e quiser, vale muito fazer um Excel avançado, que para qualquer área e empresa, Excel acaba sendo muito forte. E até mesmo PowerPoint avançado, parte de apresentação, é muito importante. Então, eu trabalho muito com Excel, muito com PowerPoint, montando análises em Excel, transformando isso em informações e gráficos. Na minha área gera insights, era achados e descobertas para resolução de problemas, para mostrar qual cliente precisa crescer mais, qual região está caindo, qual time de vendas precisa ter um push maior ali de objetivo. Então, tenho muitas reuniões de alinhamentos e os projetos, que é coisas relacionadas à construção de um painel de resultados, que a gente chama de dashboard. Então, esse dashboard a gente não consegue construir, ele sempre vai construindo aos pedaços. Então, às vezes, tem que desenhar um mock-up, que eles chamam, que é um rascunho. Então, faço desenho até mesmo num papel, numa folha de sulfite, depois desenho no Excel, aí passo para o fornecedor para desenvolver, aí ele desenvolve um pedaço e eu preciso validar esse número. Então, tem essa etapa, essa rotina também de validação de dados, de construção de novos relatórios. E tem uma parte operacional, assim, de atualização de informações. Então, eu faço, sei lá, tem um relatório de desempenho da equipe. Então, todo começo de mês a gente atualiza ele. Tem outro que a gente atualiza semanal. Então, toda semana a gente vai lá e atualiza quais são os resultados. Então, tem uma rotina, assim, de atualização de bases de dados e informações para poder disponibilizar para a diretoria, para os gerentes, para eles tomarem decisões e acompanharem o resultado de vendas da empresa. Eu já trabalhei em uma outra empresa que eu tinha, não nessa atual, que eu tinha um relatório chamado termômetro de venda, termômetro de sellout. Uau! Na indústria chama de sellout a venda. Então, esse termômetro era para medir o quão quente estava a nossa venda, né? Então, Que era um relatório legal! legal que atualizava diariamente. Então, eu fazia ele manual, depois a gente automatizar e criar um sistema que ele atualiza sozinho. E aí, para ele atualizar sozinho, eu preciso falar todas as premissas, explicar para ele como que ele tem que se comportar. E aí, né, de acordo com, junto com o time de desenvolvimento, eu sempre trabalhei muito com TI, né, para automatizar as entregas, os relatórios, e eu, como analista, poder mais analisar o dado do que construir o dado, né? Então, é um pouco dessa minha rotina aí como analista de efetividade, de vendas, inteligência de vendas, né? Tudo envolve aí essa rotina. Que legal! Eu percebi que você não trabalha sozinho, você trabalha sempre com mais pessoas, por mais que a entrega tenha que ser sua, certo? Exato. Você falou tudo, Linha. Trabalho em equipe, né? E o relacionamento é muito importante na indústria, em qualquer empresa, mas na minha em específico, não é algo assim, eu tenho que fazer do começo ao fim. Eu tenho que fazer um pedaço e tem outro pedaço que eu preciso, porque às vezes a pessoa não entende qual que é a sua necessidade.
Então, às vezes é marcar uma reunião, às vezes até tomar um café e explicar, ó, estou precisando disso para tal projeto, para tal relatório. Aí a pessoa vai entender sua necessidade, até ela vai sugerir, olha, isso daqui é mais fácil, ou por ali é mais difícil. Enfim, então criar essas relações é muito importante. Então, ser uma pessoa educada, uma pessoa gentil para conversar, né, faz total sentido, assim, é essencial para o seu sucesso saber como se comunicar, se portar numa empresa e conversar com as pessoas e setar as expectativas também. Às vezes, se alguém te pedir alguma coisa, você poder cumprir os prazos, assim. Então, se é algo que vai demorar, sei lá, 4 dias para você fazer, você fala, eu vou te entregar no quinto, mas você sabe que você pode entregar no quarto. Então, você vai negociando o prazo ali, aí se der alguma dor de barriga, algum imprevisto, você tem mais um dia ali de gordura, e se atrasar alguma coisa, né? E manter essa Legal. comunicação. Se eu pedir e fingir que esqueceu, é muito chato quando a pessoa vê que não pode contar com você. Mas quando você consegue ser proativo, ajudar naturalmente você vai ser ajudado também por essa pessoa. E aí vai se construindo relações, alianças estratégicas, que a gente chama, né? Que é uma forma de a área, né, como um todo, poder conectar com outras áreas e aí fazer a engrenagem da empresa rodar. Bom, muito bom, muito bom. Eu sei que inicialmente você já nos incentivou com uma frase de um filósofo, mas agora chegando no finalzinho, você gostaria de deixar mais alguma mensagem para esse jovem que está aí, né? Iniciando neste mundo profissional? Olha, primeira coisa eu diria que é importante ele ter o autoconhecimento. Mas esse autoconhecimento é muito difícil, né? Principalmente quando você nem sabe o que você quer fazer e tal. Então, a dica que eu dou para quem está com dúvida é siga o seu coração, né? Siga o seu coração. Lembro quando eu fui fazer minha matrícula no curso técnico, eu estava pensando em fazer a matrícula em curso técnico de informática. E aí, no Olha. caminho, no trenzão, pegando lá do Itaim Paulista, trenzão no sentido Brás, eu pensei, poxa, mas por que eu vou fazer informática? Eu já tinha feito um curso pequeno lá no bairro, gostei da parte de Microsoft Office ali, foi legal, mas a parte de manutenção e sistemas, eu fui muito mal, não gostei. E eu ia fazer um curso disso. Mas a minha ideia era o quê? Fazer um curso de informática de sistemas, para depois fazer o curso de administração, para depois montar uma empresa de informática. Então, meu pensamento já era um pensamento de administrador. Olha que Então, legal. naquele caminho, eu falei, mas eu quero já ir administrar, não quero que ainda aprender a parte técnica. Eu quero já administrar o que for possível. Mas eu não tinha nada meu para administrar, mas aí surgiu um insight de que não, posso Uau. administrar as coisas dos outros, posso trabalhar numa empresa como administrador, né? Aí eu falei, beleza, aí fui me matriculei como administrador e fiz Uau. vestibular, não passei. Foi muito interessante, aí tipo, não passei, ficou triste, mas no outro ano prestei de novo, passei, e aí Que fiz o legal. curso técnico e fortaleceu minha intenção de administração como uma profissão. Então, Legal. assim, siga seu coração naquilo que você gosta, naquilo que você se imagina. Quando eu era criança, eu sempre imaginava assim, um homem sério, trabalhando num computador, e hoje é o que eu faço todo dia. Essa parte do sério, talvez, não seja tão constante no meu dia a dia, mas eu procuro ser uma pessoa mais comportada, mais a gente está conversando, dando risada no trabalho, porque criar um ambiente gostoso de se trabalhar também é muito importante, né? É claro, entregando o que você tem que fazer, mas tendo boas relações com seus parceiros. Então, essa dica eu acho que é essencial, assim, siga seu coração e experimente, né? E uma dica um pouco mais prática, Uhum. você que não sabe o que quer fazer, assista aqui os vídeos todos que o Eu Sou, que a Aline está trazendo para vocês, de vários profissionais como dicas. Experimente, tenta comprar revistas referente à área. Eu quero fazer agronomia, tem uma de revista de agro, sei lá, não, eu quero fazer gastronomia, a parte de cozinhas, enfim. Então, poxa, vou assistir MasterChef, sei lá. Começa a ver coisas que têm a ver com a sua profissão, que você sente que pode ser o seu caminho. E aí você experimentar para ver se faz sentido, né? Eu fiz esse curso técnico de administração, foi de 1 ano e meio. E depois a faculdade de 4 anos. Então, mas antes desses dois, eu fiz um curso de 1 semana de administração.
E eu lembro até hoje do professor falando sobre o planejar, controlar, o conduzir a empresa como um todo, as funções do administrador, os 4 P's de marketing, enfim. E até hoje eu lembro que quando ele falou aquilo, nossa, gostei, é o que eu quero fazer. Um curso pequeno, assim, foi um curso extra que eu recebi lá na informática. Mas foi só para dar um gostinho do que era administração. Então, sei lá, quero fazer hortelaria, quero fazer RH, então tenta falar com alguém que é dessa área, ou agora tá fácil, joga no TikTok, joga no YouTube, joga vídeos, você vai ver várias dicas aí de profissionais que já fazem isso. É verdade. Quando você fala TikTok, hoje o acesso para eles é tão fácil que, assim, se surgir dúvida, é porque surgiu, teve que acontecer, mas é muito fácil, né? Mas muito obrigada, viu, Guilherme? Foi, assim, um prazer, uma satisfação tê-lo aqui, né, nesse canal, você compartilhar tudo que sabe com esses jovens, da sua experiência profissional. Muito obrigada pelos seus incentivos e participação. Eu espero rever você em outros momentos. Tá bom? Com Muito certeza, Aline. Um obrigada. prazer enorme. Obrigado pelo convite e boa jornada aí para todos os jovens e para você e para nós também que somos jovens. É isso aí. Obrigada. Ótima jornada profissional a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.